Fala galera, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Vamos começar aqui o nosso bate-papo, vamos começar aqui a nossa troca de experiência, vamos começar aqui a nossa. Opa, peraí. Vamos começar aqui o nosso cultura de entendimento. Vamos buscar conhecimento para poder entender e enfrentar as nossas adversidades. Ó, o Gui chegando, Ó, eu vou falar hoje do assunto que ele participou comigo. Vou falar hoje um pouco da maratona, dos 42K que eu fiz nesse final de semana, que foi a primeira que eu fiz. E esse assunto, esse tema mentalidade, é para falar sobre isso, né? Para a gente poder compreender melhor. Porque não é só a prova, correr, não. É como você convive, como você se comporta diante os desafios. Grande Christian, parceiro, também estava lá comigo na maratona, ajudou assim, foi essencial o Christian, né? Porque o Christian é o cinegrafista e ele indo, bater nas fotos, buscando a melhor imagem, e ele criou o melhor vídeo, que foi o vídeo da chegada, e realmente foi super emocionante. Então deixa eu só acessar aqui o Facebook. Eu estava rápido, viu? O Christian ele estava rápido demais e me passou no final. Deixa eu só colocar aqui no Facebook. Porque quando a gente fala de mentalidade não é só para quem é atleta. Não, a mentalidade ela serve em todos os momentos da nossa vida. Em toda parte da nossa vida, a mentalidade é essencial. Porque ela é que faz você ter sucesso ou é ela que faz você ter o fracasso. E eu aprendi muito fortemente isso nesse final de semana, na corrida. Por quê? Aline, boa noite, Aline chegando, tudo bem? Por que eu aprendi na corrida? Porque eu fiz o quê? Eu fiz um preparo de 3 meses. Priscila chegando, Priscila Sericaco chegando. Uma pessoa que... A Priscila é uma pessoa também que faz parte, participou da corrida, ela não participou diretamente, né? Mas totalmente indiretamente ela participou, porque ela fez a camisa, ela fez parte de toda essa construção. O Christian tá falando aqui, é o contrário, eu chegava depois que você passou. Ó, o Christian, que a gente fez o quê? O Christian era o meu apoio. Então eu passei uma localização móvel para ele poder estar nos pontos. Só que quando ele chegava nos pontos eu já tinha passado. É isso que ele está falando aqui. Então a Priscila também fez parte disso, né? Porque ela que fez ela que prepara as minhas camisas. Hoje é ela que me veste. Júlia, tudo bem? Chegando. Ela que me veste, é ela que me faz as frases, né, personalizadas da camisa que a gente usa. Deixa eu só terminar aqui de compartilhar aqui que a gente já vai... Espera só um pouquinho. Aurélio, o pessoal tá chegando, só vou compartilhar aqui no Facebook. E aí a gente já começa definitivamente sobre mentalidade. Eu já dei alguns spoilers, né, do que a gente vai falar, mas vamos aprofundar legal para que a gente possa entender um pouco melhor a mentalidade. E se vocês também quiserem fazer pergunta, podem ir fazendo. Já tem 4 perguntas aqui, no decorrer a gente já vai falando. Deixa eu fechar aqui. Pronto, compartilhado. Então vamos lá. Obrigado por todos estarem aí, né? Hoje vamos falar um pouco sobre mentalidade. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque eu aprendi na prática o que realmente é ter uma mente forte. É como você realmente ter uma mente que vai
diante a adversidade, a dificuldade, você consegue manter o que você determinou, o que você pensou, o que você construiu. Exatamente hoje, dia 31 de julho de 2017, foi quando eu comecei a transformação da minha vida. O que é a transformação da minha vida? Do peso e saúde. Eu era um cara que pesava 90 quilos, eu tinha uma saúde, eu não tenho doenças crônicas como diabetes, pressão alta, pressão baixa, essas coisas. Eu nunca tive isso. Mas eu tinha sempre um colesterol desequilibrado. Eu nunca tive o colesterol meu, ele nunca foi equilibrado. E era um problema isso, porque o médico só conseguia controlar isso através de remédio. Então eu tinha que tomar remédio. Então eu tomava 3 meses o remédio, ficava ok. Aí parava 3 meses, desequilibrava. Então exatamente no dia 31/7/2017, o meu grande amigo Robson da Silva Costa, que ele é ultramaratonista, é um cara que corre 75 quilômetros, ele falou assim, vou cuidar do seu físico. E a Vivian, a minha esposa, é coach de emagrecimento, e ela falou assim, eu vou cuidar do seu peso. O Gui está falando aqui, uma mente forte que te leve, que te faça acreditar que você chegará na linha de chegada. Foi isso que aconteceu. Então a Vivian cuidando da minha alimentação e o Robson cuidando do físico. E isso foi assim, tranquilamente, durante um ano. Durante 8 meses eu eliminei 22 quilos. Eu saí de 90 quilos para 68 quilos. E aí, nesse período, o que o Robson fez? O Robson introduziu a corrida. Então a gente começou a correr. Só que corria assim, eu comecei a caminhar na realidade, eu fazia a caminhadinha. E depois o meu corpo começou a pedir a corrida e eu comecei a correr. E aí eu comecei a correr sozinho, porque o Robson ele tinha um treinamento específico, ele ia correr a 75 quilômetros, então eu não poderia atrapalhar ele. Então eu comecei a desenvolver isso sozinho. E o interessante de correr sozinho é que quando você corre sozinho é o quê? Você não tem ninguém ali para te apoiar, você não tem ninguém para conversar, você está sozinho. E aí, o que eu desenvolvi nesse período que eu corria sozinho? Eu comecei a falar comigo. Eu comecei a entender a minha mente. Aí eu comecei a entender como o meu corpo funcionava. Isso foi um negócio muito louco. Porque assim, às vezes a gente fala, você está falando com você. Não, eu falo, às vezes você está aqui, você está falando, poxa André, por que você não faz isso? Pô, que não sei o que, vamos fazer aquilo. Então você tem a sua mente, ela trabalha constantemente. E ela trabalha tanto ao seu favor, como ela trabalha negativamente, viu? Ela é assim. Quando você imagina, sua mente está te traindo e você não sabe. Normalmente a mente faz isso porque ela quer proteger a gente. Ela quer proteger, ela quer que você não se arrisque. A sua mente quer que você não corra perigo. Ela não quer que você se esforce, que você faça algum tipo de esforço. Então eu fui sozinho. Desculpa. Eu fui sozinho entendendo e conversando comigo para compreender em que momento a minha mente falava assim, André, não para que não vai dar. Então o que eu fazia? Eu caminhava, teve um período que eu comecei a correr e o meu joelho, eu nunca senti dor no joelho. E aí o meu joelho direito começava a doer. Eu corria 1 quilômetro, o joelho já começava aquela dor insuportável. E aí a minha mente ela fazia isso. Então na hora que dava aquela esticadinha, dava aquela dor, ela já falava, para que vai machucar, para que isso não vai dar certo. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a reduzir. Então eu já não corria tanto, eu já corria pouco. E aí eu comecei a reduzir mais
Por quê? Porque quando eu começava, doía, a mente falava para parar e eu parava. E aí eu intensifiquei o quê? A parte de eliminar peso. Então eu senti essas dores, eu estava com 80 e poucos quilos ainda. E aí a Vivian falou para mim assim, meu, vamos emagrecer mais para que você possa não sentir tanto peso, não ter tanto impacto. Então beleza, fui para isso aí. E o Robson sempre mandava uma dica, ele sempre falava, meu, faz isso, faz aquilo, prepara a mente, porque corrida, quando você corre sozinho, vai chegar uma hora que você vai querer parar, você não vai ver mais ninguém. Então você tem que se focar nisso. Falava, tá bom. Então eu ia pegando as dicas dele, ia aqui com a Vivian cuidando de mim. Então eu fui, ao longo de um ano, fui nesse processo. Quando eu cheguei com 68 quilos, eu resolvi fazer uma prova de 21 quilômetros. O Robson sempre falava para mim, André, você precisa fazer uma prova, você precisa fazer uma prova para você entender. Então eu resolvi fazer uma prova de 21 quilômetros. Eu me preparei para essa prova. Só que assim, eu nunca tinha corrido 21 quilômetros. Na verdade, eu tinha corrido apenas 7 quilômetros. E eu falei, não, eu vou fazer. Então eu fiz a meia maratona internacional de São Paulo. Só que para você chegar a realizar uma prova de 21 quilômetros, você precisa primeiro fazer. Você primeiro precisa correr. Kátia, tudo bem? Chegando. Kátia, boa noite. Então primeiro você precisa fazer, correr. Você precisa primeiro entender para depois ir para a competição. Então lá fui eu. Eu fui fazer minha primeira corridinha de 21 km. Vou falar uma coisa para vocês. Eu demorei 3 horas para correr 21 quilômetros. E quando eu terminei, eu não me aguentava em pé. Eu tive que deitar na pista de corrida, eu tive que deitar e ficar lá. Por quê? Porque eu não aguentava. Eu não aguentava ficar em pé. Eu não aguentava, minha cabeça pesava, o corpo latejava assim, as pernas doíam mais do que você imagina. Então, eu falei, nossa, morri. E agora? E a prova estava próximo. Fazia, acho que eu teria aí 10, 15 dias ainda. E aí eu falei, putz, agora lascou. E aí no final de semana seguinte eu fui de novo. Aí eu fui um pouco mais maneiro. Só que em vez de fazer menos de 3 horas, eu consegui fazer em mais de 3 horas. Fiz 3 horas e 20. E cheguei totalmente destruído também. Eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou me aventurar numa prova sem saber desse jeito? Toda hora que eu chego destruído. E aí eu fui ler a história do Usain Bolt. Eu fui ler, na verdade eu não fui ler, na verdade eu assisti um documentário desse cara falando como ele se preparava para correr. E o mais louco, que não era só o físico que ele preparava. Tatiane, tudo bem? Como é que você tá? Não era só o físico que ele preparava. O maior preparo que ele tinha era na mente. Mas aí, o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, a prova já está aí, eu não vou conseguir exercitar da forma que deveria. E fui fazer a prova. E os meus primeiros 21 quilômetros que eu fiz na vida, eu consegui terminar em 2 horas e 22 minutos. Quase 1 hora abaixo do que eu tinha treinado. Por quê? Porque eu saí de casa naquele dia, eu me lembro, eu saí de casa naquele dia, isso foi 2017. Eu saí de casa naquele dia, minto, foi toda a trajetória da minha vida começou no dia 31/7 de 2016. 2016. 15 de abril de 2017 foi a minha primeira prova, foi essa prova que eu fiz.
2017, 15 de abril de 2017, foi essa prova que eu fiz. Eu consegui terminar abaixo do tempo porque eu saí de casa falando a seguinte coisa: eu vou fazer menos de 3 horas, eu vou fazer menos de 3 horas, eu vou fazer menos de 3 horas. E fui. E cada passada que eu dava, a minha mente falava: você vai fazer em menos de 3 horas, menos de 3 horas, menos de 3 horas. Cheguei lá e fiz em 2 horas e 20. Peguei gosto para a situação. E quando eu peguei gosto para a situação, foi aí que eu fui começar a colocar em prática os exercícios mentais para fortalecer a mente. Que tipo de exercício mental? Levantar cedo, fazer meditação, ler bons livros, estar próximo de pessoas que conquistam, próximo de pessoas que falam sobre mentalidade, próximo de pessoas que falam sobre assuntos que fortaleciam a minha mente. E aí eu fui entender que esse fortalecimento me ajudava a quê? A enfrentar o meu dia a dia, a enfrentar as minhas adversidades. Porque, como eu disse, nós temos uma glândula na mente que ela chama amigdala. Essa glândula, toda vez que vai acontecer alguma coisa, ela te dá um alerta. E esse alerta é um alerta de medo, um alerta de perigo, um alerta de atenção. É um alerta. E toda vez que isso acontece, você recua. Você retrai. Por quê? Porque você fica com medo de fazer. Aí você dá mais importância para a negatividade do que para a positividade. E foi essa mentalidade que eu comecei a construir. Foi esse tipo de coisa que eu comecei a colocar na minha vida. Em 2017 eu ganhei um parceiro de corrida, que é o Márcio Sericaco. Só que o Márcio, quando a gente começou, lá em finalzinho de 2016, o Márcio pesava 202 quilos. Nesse período ele pesava 202 quilos. E aí, como é que você consegue fazer que um cara que pesa 202 quilos mudar a mentalidade? Mudar a mentalidade. Porque para o Márcio mudar, não era mudar só o físico. Porque na realidade você tem um corpo, a gente fala assim, mas eu tenho um corpo de gordo. Mas não é o corpo, não é o peso de gordo. Sabe o que é gordo? É aqui, ó. É a mente. A mente fala para você comer aquilo que você não precisa mais comer. A mente te posiciona para dizer que você está com fome. Então quando você está com ansiedade, ou quando você está com depressão, ou você come demais ou você come de menos. Ou você engorda exageradamente ou você emagrece exageradamente. Ana, boa noite. Então, porque a mente traz isso para você e você precisa preparar a sua mente. Então eu comecei a fazer um trabalho com o Márcio de fazer com que ele entendesse que ele tinha que melhorar era a mente dele. Parar de ser influenciado pelas circunstâncias que está ao seu redor. E começar a colocar novos hábitos, exercitar novos hábitos. Hábito de alimentação, hábito de acordar, de dormir, hábito de pensar, mudar tudo isso para que você possa realmente ser uma nova pessoa. E aí eu trabalhei com o Márcio durante o ano inteiro de 2017 isso. E aí ele resolve querer correr a São Silvestre. Não, André. O Cris está falando aqui, ó, batalha constante consigo mesmo. É isso, você vai lutar diariamente com você. E aí em 2017 o Márcio resolve querer correr a São Silvestre. E eu falei, porra, então eu vou com você. E a São Silvestre é 15 quilômetros. E quando o Márcio resolveu correr a São Silvestre, ele estava com 188 quilos. Como é que a gente faz um cara de 188 quilos? Ele não correu, claro. Ele andou, né, ele fez a caminhada. A Kátia está falando aqui, verdade, o medo atrapalha muito nas nossas vidas. Eu sou medrosa e me sinto covarde, mas eu hoje estou começando
eu estou com medo menos por causa da minha depressão. A Kátia está falando aqui que realmente o medo atrapalha a vida. E aí o Márcio, ele não correu, porque ele não pode correr por causa do peso, e eu fui com ele. Meu, nós fizemos a São Silvestre em 3 horas e 33 minutos. Nós somos os últimos a cruzarem a linha de chegada. Márcio foi o último a cruzar a linha de chegada da São Silvestre. Enquanto os caras já estavam desmontando tudo, a gente estava chegando. Mas isso fez com que esse cara fortalecesse a mente dele, criando um desafio para ele mesmo. O quanto ele deveria melhorar a mente para que no próximo ano ele pudesse fazer em tempo menor. E contrapartida, eu exercitava a minha mente para poder me fortalecer, para que realmente eu pudesse manter o equilíbrio e ajudar o Márcio a manter o foco dele. Olha que coisa muito louca, porque se eu caio, ele também caía. Se eu paro, ele também parava. Se ele parasse, eu também parava. Se ele desistisse, eu também desistia. Então a gente tinha que manter esse equilíbrio, esse foco. E aí vem 2018. 2018 foi um ano assim extraordinário. Porque eu comecei a colocar em prática e comecei a colher frutos de muito exercício, muita disciplina que eu vinha fazendo. Então comecei a fazer cursos, eu comecei a fortalecer principalmente o corpo, mas o corpo assim. Quando eu encontrava uma dificuldade, como o meu corpo reagia, como o meu corpo me comportava. E isso eu adquiri através da corrida, porque quando eu ficava cansado, meu corpo ele tem uma reação. E essa reação me fazia entender o quê? Como eu tinha que me comportar diante da dificuldade. Então, se na corrida chegava um determinado momento, o meu corpo gritava, quando eu estava em casa, por exemplo, numa adversidade ou numa dificuldade, meu corpo também gritava. E eu falava, puxa, é aqui, ó. É isso que eu tenho que trabalhar. É isso que eu tenho que fortalecer. É isso que eu preciso buscar. Então eu comecei a fortalecer minha mente na seguinte coisa. Entender que eu lançava o objetivo e tinha metas para chegar naquele objetivo. Então eu tinha que concretizar todas as metas para chegar num grande objetivo. E a gente quer chegar direto no objetivo. Esquece que a gente tem essas metas para conquistar. Foi aí que eu comecei a colocar em prática também uma das aulas do Usain Bolt. Ele sempre falava assim, que quando ele largava, né? Porque agora ele está aposentado. Quando ele largava, o que ele fazia? Ele desprendia menos esforço no começo. Então, se vocês prestarem atenção na corrida, quando vocês vê o Usain Bolt, alguma corrida que vocês forem ver dele, vocês vão ver que ele larga. Ele não tem uma largada boa. Ele largava, no metade da prova ele endireitava e no final ele explodia. E nós temos o costume de fazer o contrário. Quando a gente lança um objetivo, a gente vai de cabeça, a gente explode de uma vez. Aí antes de concretizar o objetivo, a gente perde a força. A gente perde energia. Porque nós já gastamos tudo no começo. E a corrida ensina que você não pode gastar tudo no começo. Porque se você gastar tudo no começo, você não chega no final. Em 2018 eu vou correr a São Silvestre de novo com o Márcio. E aí nós fizemos em 2 horas e 40 minutos. Nós abaixamos quase 1 hora. Não fomos os últimos dessa vez. E quando entrou 2019, eu resolvi correr de novo a meia maratona de São Paulo. Então eu falei, vou correr de novo a meia maratona de São Paulo. E corri aí 21 km. E o legal é que eu fiz em menos tempo. Fiz em 2 horas e 6 minutos. Mas essa prova me mostrou uma coisa. Essa prova que eu fiz de 21.
o tempo. Eu fiz essa prova, choveu a prova inteira. Eu nunca tinha feito uma prova debaixo de chuva. E eu achava que correr na chuva era muito melhor. Mas eu percebi que correr na chuva você tem um desgaste muito maior. Eu cheguei no final da prova arrebentado. Eu cheguei assim que eu achava que, eu não sentia, eu não sentia cãibra, mas eu não sentia as pernas, eu não sentia o meu corpo. Eu senti meus pés dormir, eles estavam totalmente molhados. Isso me levou à seguinte coisa, a entender melhor ainda o ambiente que eu vivo, o ambiente que eu estou convivendo. Então o ambiente de chuva, molhado, me fez entender que eu achava que eu poderia correr mais rápido. Não, ele me fez dosar mais para poder ter um equilíbrio. Porque na chuva você fica com a roupa pesada constantemente. Então sua meia está pesada, seu tênis está pesado. A camisa, por mais leve que ela seja, ela fica pesada. E aí todo o peso vai para sua cabeça. Você fala, putz, esse grilo eu não vou conseguir, putz, eu não vou conseguir, putz, eu não vou conseguir. E ela trabalha contra você e você fica com o corpo cada vez mais pesado quando sua cabeça fala mais vezes que tá tudo pesado. Depois que eu fiz essa prova de 21, o Robson, eu encontrei o Robson e ele falou pra mim assim, você precisa fazer agora um grande desafio. E eu falei, pô, o que seria um grande desafio? Ele falou, você precisa correr uma maratona. Eu falei, mas como é que eu vou correr uma maratona? Putz, correr uma maratona, correr com a maratona é correr o dobro de 21, é correr o dobro que eu faço. Eu nunca fiz. Aí ele falou assim, você tá preparado? Vai. E aí quando ele falou pra mim assim, você tá preparado? Aí o que eu fiz? Eu me joguei. Eu fui lá, entrei no site e me inscrevi pra Maratona de São Paulo. 42K. Só que o legal de se inscrever pra maratona foi o seguinte. Eu entendia que fazendo o que eu estava fazendo, eu não ia conseguir concluir, eu não ia chegar. Então eu tinha que montar uma estratégia. Tive que montar um planejamento. E aí vem a primeira pergunta que está aqui hoje. Que é para isso, né? É próximo dessa coisa da estratégia. É a Júlia que pergunta. Ela pergunta assim: por que a nossa mente primeiro pensa no negativo para depois pensar no positivo? O Christian coloca aqui: o primeiro treino eu estava, quase não saiu andando. Exatamente, Christian. A Júlia pergunta aqui: por que a nossa mente primeiro pensa no negativo para depois pensar no positivo? Por que a nossa mente pensa no negativo primeiro? Quando o Robson falou, se joga, faz. O Robson falou assim, você está preparado? A primeira coisa que eu pensei foi a seguinte, putz, correr 42 é o dobro do que eu corro. Então eu não pensei no desafio. Eu já pensei na dificuldade, que seria o dobro do que eu já corro. Então minha mente, ela não produziu algo positivo. Primeiro ela criou a dúvida. Por que ela cria a dúvida primeiro? É aquilo que eu falei, a amígdala, ela existe para te proteger. Então ela criou primeiro o medo. Ela primeiro cria a barreira. Ela primeiro cria a defensiva. Para depois você pensar assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então quando eu pensei no 42, eu pensei, não vou conseguir. Só que depois, 2 horas depois, eu falei, poxa, mas eu vou montar uma estratégia. A nossa vida, ela é assim. Em todo momento, quando alguém fala alguma coisa para você, a gente nunca vai bater naquilo que a pessoa está falando, a gente nunca olha pelo lado positivo. A gente sempre olha como uma crítica, que a pessoa está criticando. O Christian está perguntando aqui, o processo de planejamento para esse preparatório como foi? Vou chegar nele, Christian. Então a nossa mente, ele fala assim para você, aquela pessoa ela não está te ajudando, ela está te criticando. Aí você já quer pensar um monte de coisa negativa da pessoa, você já quer falar um monte, e você não busca entender por que a pessoa está falando aquilo para você. Essa é a postura que nós temos.
A gente precisa mudar a nossa mente. Então, quando o Robson falou para mim, vai, faz, eu falei, puta, que loucura. Eu não vou conseguir. Então, primeiro eu pensei negativo, para depois pensar o positivo. E quando eu pensei o positivo, o que aconteceu? Aí eu falei, puxa, eu preciso montar uma estratégia. Aí vem aqui, como o Christian está perguntando, o processo de planejamento para essa estratégia. Então, o primeiro passo que eu tive que montar com a estratégia era o seguinte, pô, eu vou correr 42, então eu preciso primeiro correr um 42. Eu preciso correr alguma vez o 42. Para mim poder entender e aprender, né, como é que é isso. Então eu pensei, poxa, eu vou montar uma estratégia de treinar 3 meses. 3 meses antes. Então eu mentalizei na minha cabeça que eu teria que treinar 3 meses antes. E esses treinos teria que ser de como? Eu teria que treinar eu teria que ser aos domingos. Porque durante a semana eu não consigo. Né? Então eu falei, vou treinar de domingo. Então aonde eu vou treinar de domingo? Aí eu pensei, se a prova que eu vou fazer ela é de rua, então eu preciso pegar um terreno que seja de rua. Eu preciso achar um ambiente que seja parecido com o que eu vou correr a prova. Então eu escolhi o Parque do Ibirapuera, que o terreno lá se aproxima a um asfalto. Fica próximo de um asfalto. Falei, então vai lá. Então o primeiro passo que eu fiz, entender que eu precisava correr 42. Estipulei um período, 3 meses. E aí eu achei o local ideal para poder fazer o treinamento. Isso é você mentalizar, organizar o que você quer. Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo era chegar no dia 28/7, cruzando a linha dos 42. Então, eu fiz um preparo de 3 meses para poder chegar lá. Então, o planejamento foi esse. Só que, o que aconteceu no meio do planejamento? No planejamento, eu nunca corri 42. Eu corri um mês inteiro 30 quilômetros. Que nem o Christian colocou aqui. O Christian participou comigo do primeiro. O primeiro 30 quilômetros que eu fiz, eu cheguei no ponto que ele estava, eu cheguei me rastejando. Eu quase não saio do Parque do Ibirapuera. De tanta dor que eu sentia, de tanto cansaço, de tanto estafa mental que eu estava. Só que daí pra frente eu comecei a fazer 3 finais de semana seguido, correndo 30 quilômetros. A minha mente começou a condicionar isso. Quando você começa a condicionar a sua mente a exercitar algo, a sua mente manda para o seu corpo. E o seu corpo produz isso. Que é a segunda pergunta que a Júlia coloca aqui para mim. A mentalidade é igual para todos? A mentalidade, o exercício de mentalidade é igual. Agora, a aplicação é diferente. Por exemplo, o Robson, ele treinou uma vez comigo. Dona Terezinha, boa noite, tudo bem? O Robson treinou uma vez comigo. Pô, a mentalidade do cara, o corpo do cara é para correr 75 quilômetros. Meu, a gente correu 30, eu tava estafado, e ele inteirão. Pá, não, André, vamos correr mais. Eu não aguentava mais. Então a mentalidade dele era totalmente diferente da minha. Neide, boa noite. O exercício, a forma de fazer é igual. Agora, cada pessoa tem uma forma de se fortalecer. Cada pessoa reage de uma forma. Então, nos meus treinamentos, eu busquei o quê? Chegar próximo do Robson, da mentalidade do Robson. E ele falava para mim assim, André, do pescoço para cima, meu, valeu Jussara, tudo bem? Lourdes, boa noite, tudo bem? O Robson falava para mim assim, André, da cintura para cima você tá bem. Você tá respirando. A sua mente não tá deixando o seu corpo cansar. E eu só tava fazendo 30 quilômetros. O segundo mês já foi um mês muito bacana.
Por quê? Porque eu comecei a ter companhias pro meu treino. Então o Márcio foi, a Priscila foi, o Maurício foi, a Vivian foi, a Valentina foi. E isso era legal, porque assim, eu chegava no Ibirapuera 5h45 da manhã. Eu começava a fazer meus treinos das 6 às 9h30. Eu gastava 3 horas para correr 30 quilômetros. O Christian tá falando aqui. O Robson, eu vi uma vez como o André para um treino em Ibirapuera para treinar. O cara sobe as escadas como se estivesse numa reta. O cara é hard. O Robson é hard. O Robson é hard. O Robson é preparado para isso. O mês de julho foi super bacana. O mês de junho foi super bacana porque eu comecei a ter companhia. E isso me fortalecia a minha mente porque era assim, eu estava contagiando as pessoas. E isso faz a sua mente criar um processo assim. Porra, se você tá fazendo isso, tá legal, e as pessoas estão vindo, então você tá no caminho certo. É isso. Desculpa. É isso. Então continua. Então minha mente falava, André, vai lá, é isso aí, vai lá, continua. Então quando você começa a mentalizar as coisas positivas, você vai começando a colocar isso em prática no seu dia a dia. Um pouquinho, deixa eu só tomar água, porque tem um pigarrozinho aqui. E a mente ela fala, vai lá, meu, é isso aí. Então quando o relógio despertava no domingo, 4 da manhã, meu, era na primeira. Pô, eu já levantava todo eufórico. Pá, vou lá, vou encontrar as pessoas. Pô, e o legal é que a Valentina, a minha filha, ela tem 6 anos. E ela levantava numa puta disposição pra ir. Então, quando eu treinava, corria, ela ficava andando de patins com a Vívia. Pô, isso era fantástico. Porque o tempo que eu corria era o tempo que ela andava de patins. Isso fazia um bem pra ela. E o legal é que essa óptica começou a fazer bem pra todo mundo. Ô, Dona Gláucia, boa noite. E começou a fazer bem pra todo mundo. Porque a Priscila se empolgou, o Maurício, o Márcio, a Vívia levantava. E a gente, sabe, começou a vivenciar isso. Só que o que começou a acontecer? Eu parei de correr 30. E aí eu começava a fazer 18, 20, 15, 10. E a mente, ela tinha que correr 42. E eu não fazia isso. O Christian falou que as pessoas vendo os bons exemplos é um retorno legal para a vida. Bem, com certeza. Quando você vê as pessoas ao seu redor fazendo a mesma coisa. Fala, Kátia, tudo bem? Quando você vê as pessoas ao seu redor fazendo a mesma coisa, você entende que aquilo é uma órbita positiva. E isso fortalece a sua mente. E você fala, puxa, que legal, eu estou contagiando aquelas pessoas. Então eu vou continuar fazendo. Só que eu diminuí os quilômetros. Eu falava, poxa, vou fazer o seguinte, quando chegar o mês de julho, eu vou voltar pro hard, para não perder o ritmo. E sabe o que aconteceu no mês de julho? O frio. Grande Hiroshi, chegando aí, parceirão, tá lá no Japão. E aqui é 8h40 da noite, lá é 8h40 da manhã. Valeu, Hiroshi, tá acompanhando. E aí, chegou julho e com ele o frio. E aí foi o primeiro grande desafio que eu encontrei. Por quê? Eu não queria mais ir pro Ibirapuera correr. Eu não queria mais levantar. E eu enfrentei, assim, são 4, vamos colocar, foram 3 finais de semana, porque eu não conto o quarto final de semana que era da corrida. Teve 2 finais de semana que eu não fui. Eu perdi pra minha mente. Minha mente falou, não vai, mas você vai levantar pra quê? E eu não fui. E aí eu falei, mas vai ser um dia só. Um final de semana só, um domingo só não vai fazer, não vai dar problema.
E deixei. Não fui. No outro, eu também já não queria ir. E aí que surgiu um ponto fundamental que fez toda a diferença e que me levou para os 42 com muita força e vontade. Num dos domingos que eu não quis levantar, e não levantei para ir, a Vívia, ela chegou no meu ouvido, isso era umas 8, 9 da manhã. Ela chegou no meu ouvido e falou a seguinte coisa: Meu, vai lá, levanta, vai correr, faz o que você gosta, faz com alegria. E ela saiu com a minha filha, elas foram para um lugar. Meu, quando ela falou isso, eu levantei, pulei da cama, pus a roupa de corrida, fui fazer 20 minutos de meditação, fui orar para agradecer que eu tinha uma pessoa do meu lado que estava me incentivando. Foi aí que eu percebi que minha mente ela se fortaleceu mais um pouco. Porque eu entendi a dica que ela me deu como um incentivo. E esse incentivo me fez levantar. Então isso foi mais uma consolidação da mentalidade. E aí é o seguinte, levantei e fui. Não fui para o Ibirapuera. Não fui para o Ibirapuera. Fui correr aqui embaixo. A Priscila tá falando, a Vivi é demais. A Vivi ela é incrível mesmo. Ela foi incrível. Eu sempre fui a âncora que levava a Vivi para o fundo, mas ela nunca desistiu. E hoje, o que eu sou, eu tenho que realmente agradecer, tenho gratidão e agradecer por ela. E eu não fui para Ibirapuera. Eu fui aqui para a pista, aqui perto de casa. Galera, eu corri 27 quilômetros nesse dia. 27 quilômetros. Tava fazendo sol, eu não levei água, não me hidratei e fiz 27 quilômetros e terminei inteiro. Voltei para casa, tomei um banho, fiz o almoço, aí ela chegou com a Valentina, a gente almoçou e eu continuei inteiro. Por quê? Porque a minha mentalidade já tinha se fortalecido. E aquele dia foi o dia da mudança da minha vida. E daí pra frente, eu comecei a fazer exercícios mentais. O que foram os exercícios mentais para a prova? Eu comecei a idealizar a prova. Então eu peguei o mapa da prova e comecei a olhar o percurso inteiro da prova. Eu comecei a desenhar ele na minha cabeça. Cada quilômetro, cada curva, cada rua. Eu desenhava ele na minha cabeça. Outra coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a sonhar eu cruzando a linha de chegada e chorando. Eu sonhava todos os dias. Todos os dias eu sonhava com isso. E aí vem a pergunta que a Priscila fez aqui. Qual é a chave para ter uma mentalidade mestra? A chave é mentalizar o que você realmente quer. Sonhar com aquilo. Desejar aquilo. Viver aquilo. Eu diminuí as corridas, diminuí as quilometragens. A Kátia tá falando assim, que lindo, meu amigo. Lembro que eu ali deprê e você falou isso pra mim. Sai dessa cama, faz isso e aquilo. Coloca a roupa da ginástica, faz sua caminhada. Isso foi lindo. Obrigado você, Kátia, pela oportunidade. Então, a chave mestra é você idealizar, sonhar com aquilo que você deseja. Então eu passei 20 dias sonhando. Eu decorei a rua, o percurso inteiro da prova dos 42. E eu sonhava todos os dias cruzando a linha de chegada. E eu fiz isso todos os dias. Todos os dias. Um dia antes da prova, eu fui lá pro ponto de largada. Lá na Praça Charles Miller. Levei a família para mentalizar. Eu queria largar bem. Eu queria largar assim forte. Eu queria largar concentrado. Então eu fui para lá. Cheguei lá. Chegamos lá umas 11 horas. O Christian tá falando aqui.
Se me permite o meu relato, eu não fui correr, fui para apoiar e registrar. Mas vi tantas emoções, superações e relatos de que se você mentalizar o que deseja, você é capaz. O Christian contando um relato dele aqui da participação da prova. Então eu fui para lá um dia antes, no dia 27. Cheguei lá às 11 horas, um clima bacana, um sol, um monte de gente, e eu parado perto da largada, mentalizando, amanhã é o dia, amanhã eu vou largar, amanhã eu vou, é amanhã, eu cheguei. E passei o dia desse jeito. Então eu já vinha construindo, a mentalidade você constrói dia a dia. Todo dia. Se você tem um objetivo, para alcançar o objetivo, você vai lançar as metas. E você precisa conquistar essas metas todos os dias para alcançar o seu objetivo. Então o meu objetivo qual que era? Era cruzar a linha dos 42. Eu fiz uma meta, várias metas. Treinar durante 3 meses, pegar o kit, correr 30 quilômetros, correr com as pessoas, correr. E eu tive que enfrentar os meus inimigos internos, que faltando um mês para a prova, não deixaram eu querer levantar. Ah, e um outro detalhe. Eu jogo bola de sábado. Mesmo treinando no Ibirapuera, eu jogava bola de sábado. E teve um sábado que eu estava jogando e eu recebi uma entrada, eu recebi uma pancada tão forte no tornozelo que eu falei, se eu me machucar eu não corro. E aí qual foi a estratégia? Parar de jogar. Cheguei pro pessoal e falei assim, vou ficar 3 meses sem jogar porque eu estou me preparando para uma prova. Então eu tive que começar a cuidar do meu corpo. Tomar cuidado ao andar, tomar cuidado ao pisar. Toda uma estratégia passada para a mente, criada na mente, para me proteger, para poder fazer a prova. Um dia antes, eu queria ficar gripado, no dia 27 eu queria ficar gripado. Olha a situação. Tomei chá, fiz um monte de coisa à noite, dormi cedo para acordar cedo. Chegou o dia. Eu estava tão concentrado nesse dia que eu levantei, me pesei, me alimentei, tinha feito todo um preparo. Falei, agora é só esperar o Christian chegar para a gente ir para a prova. E ele veio, a gente foi junto, conversando sobre vários assuntos, mas a cabeça estava aqui assim, pá, é cruzar. O objetivo que você quer é cruzar a linha de chegada, não é correr o 42, não é parar no meio, você quer cruzar a linha de chegada. Então é lá que você tem que ir. E conversando com ele, falando um monte de coisa, pumba. Quando eu cheguei na hora da largada, eu me vi no dia 27 mentalizando aquele local, aquele momento com aquele monte de gente. Quando eu me posicionei, o cara falou, pumba, começou. E eu, sim, com toda a estratégia montada na cabeça, com um percurso decorado, o Christian chegava nos pontos, eu já tinha passado, porque eu já estava rápido. Eu estava mais rápido do que eu imaginava. Eu fiz os meus primeiros 21 quilômetros em 1 hora e 57 minutos. E o Christian colocou aqui, e quando vimos o formigueiro, a gama aumentou. Tinha 20 mil pessoas correndo. 15 mil pessoas foram correr 21 quilômetros e 5 mil foram correr 42. Eu fiz meus 21 quilômetros mais rápido da minha vida. Eu fiz em 1 hora e 57 minutos. E o melhor, a mente direcionada. Não era 21. Eu corri meus primeiros 21 assim. André, a prova não começou. Eu passei 21 quilômetros falando isso pra mim. A prova não começou. Quando eu cruzei a linha dos 21 quilômetros, que aí eu tinha que fazer a volta, fazer mais 21, na hora que eu cruzei, minha mente falou assim, agora vai começar a prova. É impressionante isso.
A mente falou, agora vai começar a prova. E aí começou. Quando deu no quilômetro 32, eu diminui bem o ritmo. Porque aí eu já... A perna, né? Eu não senti cãibra. Mas aí você começa a pensar assim, putz, meu, eu nunca tinha corrido mais de 30 quilômetros, hein? Direto. Eu só tinha corrido 30, no treinamento foi só 30. Eu cheguei no 34, minha mente falou assim, meu, agora acabou, chega. Ó, tem um canteiro ali, vamos pular o canteiro e vamos cortar caminho. Como a Júlia havia perguntado aqui, no começo, por que a nossa mente primeiro pensa negativo para depois pensar o positivo? Porque a mente quer cuidar de você. Então, quando passou dos 30 quilômetros, minha mente começou a falar assim, chega André, acabou, não precisa mais se esforçar. E se eu não tivesse focado para os 42, se eu não tivesse focado em completar um objetivo, eu tinha pulado lá o canteiro, encurtado a prova e terminado. Mas por quê? Porque eu já não ia conseguir fazer mais. Eu entrei numa fase do que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha corrido mais de 30 quilômetros. E sabe o que mais motivou? É que na beira da pista tinha pessoas que não tinham nada a ver com a prova e falavam: legal, vai lá, parabéns, corre. Uma senhora de 64 anos, sentadinha na cadeira de praia lá, gritando: vai, meu filho, parabéns. E isso me fez avançar cada vez mais. E isso me fez fazer com que minha mente falasse: vai, André, é agora. E eu fui. E eu fui. E fui até o final. E aí, o Christian acompanhou tudo. O Christian e a Priscila, ela que fez a camisa que eu corri, a camisa que ela fez tinha a frase: olhe para a frente, olhe para o futuro. É a frase que eu venho carregando comigo sempre. E cada vez que eu corria, eu olhava para frente e falava: meu, corre, olha para frente, olha para o futuro, olha para frente, olha para o futuro. Eu chego a me emocionar porque assim, é só quando você conquista que você sabe o gosto e o prazer da vitória. Não foi fácil os 3 meses, não foi fácil o mês de julho. E pior ainda, não foi fácil a prova. E minha cabeça falava, vai que você tá chegando, vai que você tá chegando. E as pessoas se incentivando, as pessoas te empurrando. E quando eu cheguei na linha de chegada, o organizador da prova tava lá, vai, ele gritava, vem, vem. E assim, e quando eu entrei no Jockey Club, só eu tinha entrado naquele momento. Eu já tinha uma turma que já tinha passado, e tinha uma turma que vinha atrás, e eu entrei sozinho. E o Christian do meu lado filmando, falta pouco, André, e eu ali, aí o cara da prova, o organizador, ele, vem que você vai chegar, vem que você vai chegar. E na hora que eu cheguei próximo, ele falou assim, olha o que está escrito na camisa dele, olhe para frente. Olhe para o futuro. E aquilo foi uma coisa assim que me deixou muito emocionado. Porque é essa mentalidade de olhar para frente, de olhar para o futuro, de não desistir. E quando eu cruzei a linha, aí sim era o meu objetivo concretizado. E eu falo que hoje eu não sou mais a mesma pessoa, porque a minha mente ela está muito forte. Porque eu fiz algo, para mim, impossível de fazer. E eu tornei o impossível possível. Hoje, se a pessoa fala alguma coisa negativa para mim, eu já tenho uma resposta positiva. Por quê? Porque eu me condicionei isso agora. A minha mente ela está condicionada a isso. Você pode vir com toda a sua negatividade. Hoje eu vou conseguir. Eu não vou ser influenciado pela sua negatividade. Eu não vou ser digamos assim, eu não vou pensar primeiro no negativo. Não. Eu já tô ligado no positivo. Por quê? Porque essa prova, toda essa circunstância toda, me gerou isso. A gente chama de objetivo direcionado.
Quando você tem um objetivo direcionado. O que é objetivo direcionado? Eu tinha uma prova e fiz uma metas para 3 meses. E você pode fazer isso para um ano. O Christian está falando aqui. E os pais correndo com os filhos deficientes. A satisfação dos filhos cruzando a linha de chegada não tem preço. Verdade, Christian. Teve isso também. Os pais de cadeirante. Pô, e eles correram 42. O filho cadeirante, só que ele com aquela cadeira especial, que é com uma bicicleta, ele pedala com a mão. O pai e a mãe foram juntos. Olha a órbita de pessoas que você convive numa corrida. Então, quando eu cruzei e falo que eu não sou mais a mesma pessoa, é porque hoje, a prova foi no domingo, hoje é quarta. Eu olho que de domingo para cá eu enfrentei várias adversidades. Mas eu enfrentei com alegria, com disposição. Porque se um cara que nunca correu uma prova de 42 km conseguiu correr, superar e vencer, tudo agora fica mais fácil. Porque minha mente criou isso. Então, as perguntas que a Júlia e a Priscila fizeram aqui são muito pertinentes a isso. Então, a chave mestra é você criar, mentalizar o seu objetivo. Você quer ser um empreendedor, então mentalize aquilo. Se você quer disputar uma prova, mentalize ela. Se você quer comprar um carro, mentalize. Quer comprar uma casa, mentalize. Mas não se esqueça que você precisa concluir etapas para chegar lá. Montar o seu planejamento. Uma coisa importante. Eu montei uma estratégia para a corrida. Só que chegou no meio da corrida, aquela estratégia já não funcionava mais. Ela funcionou até os 32 quilômetros. Os 10 quilômetros finais ela não funcionou mais. E o que eu fiz? Ser flexível. Eu adaptei a situação para poder continuar a prova. O Christian coloca aqui, aí vem a questão da positividade na vida. O negativo vem, mas o positivo tem que prevalecer. É isso aí, Christian. Então, no meio da prova, 32 quilômetros, eu montei uma estratégia, ela funcionou até os 32. Depois eu tive que mudar. E aí você precisa ser flexível. E a vida é assim. Às vezes você quer tanto uma coisa e você não consegue. Então para, pensa, reflete, dê um passo para trás para poder avançar. Não fica querendo dar murro em ponta de faca, não fica querendo bater na parede que não vai funcionar. Flexibilidade foi uma coisa também que me mostrou nessa corrida. A Priscila, ela manda uma pergunta aqui dizendo: você indica algum livro para mudança de mentalidade? Eu vou indicar isso aqui hoje. André Agassi. Autobiografia de André Agassi. Um cara extraordinário. Um cara que chegou a ser número 1 do tênis, mas se tornou número 1 só para provar para o pai dele que o tênis não era a vida dele. É algo impressionante. A mente desse cara é algo extraordinário. Para você criar mentalidade, você precisa estar próximo de pessoas que têm mentalidade forte. Mentalidade que constrói. Esse cara aqui fez tudo que o pai dele quis, mas não era nada que ele queria. Ele foi o número 1 porque o pai dele quis, mas ele não queria. Se envolveu com várias situações para poder agredir o pai, mas ele fez o que o pai queria. E hoje, ele é um cara acima da média. Acima da média. Não vou dar mais spoiler do livro, mas esse é o livro que eu indico. Um cara que construiu uma mentalidade em cima da opressão. E hoje ele é um cara que constrói. É fantástico a história do André Agassi. Então essa é a indicação de hoje. Tá bom, galera? Isso é a mentalidade que eu quis passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. O pessoal aqui do Instagram caiu. Deixa eu ver se ele vai
O que aconteceu aqui com o Instagram? Ah, deu tempo. Olha aí, já são mais de 1 hora que deu aqui. Opa, peraí. Compartilhar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Opa, voltamos. O pessoal do Instagram caiu. Mas eu vou voltar aqui porque deu horário. Deu 1 hora. Olha só, o papo hoje foi bom. E prolongou, deu 1 hora e até interrompeu aqui no Instagram. Mas voltando para finalizar, não sei se o pessoal pegou, a Priscila perguntou se eu tenho algum livro para indicar. Priscila, voltou, voltou. Eu vi que o Instagram bateu 1 hora. Olha aí, o papo tá bom, hein? Então eu tô voltando aqui. A Priscila perguntou se tem um livro para indicar. Tô aqui o livro, Autobiografia do André Agassi. É importante a gente conhecer, é importante nós estarmos do lado das pessoas que realmente superam. Porque essas pessoas vão ensinar muito. E uma coisa importante é ler. Leia. Leia. Não se prenda a um único tipo de leitura. Leia tudo. Porque de uma forma ou de outra você vai aprender. Você vai sim entender. A minha mentalidade não foi construída da noite para o dia. A minha mentalidade, ela vem ao longo já de 10 anos. A mudança. A mentalidade ela vem se fortalecendo quando eu me aproximo cada vez mais do meu objetivo. A minha missão é salvar vidas. Quanto mais eu me aproximo das pessoas, quanto mais eu falo com as pessoas, mais a minha mentalidade se fortalece. E para encerrar, eu quero mostrar aqui para todo mundo aqui, ó, a medalhinha do 42 aqui no YouTube, Instagram, Facebook, tá aqui, ó, a medalha do 42. É uma simples medalha, mas ela tem um significado enorme, enorme. Tanto que eu criei nessa prova, do quilômetro 38, estava no quilômetro 38 para 39, estava saindo do percurso da USP. Na saída eu mentalizei a seguinte coisa: eu vou escrever um livro contando sobre esses 42. Eu vou escrever um livro. Olha para você ver, no quilômetro 38 para 39 eu decidi contar a história dessa maratona. Então tem um projeto aí que logo logo vai pro papel. Por quê? É a mente. A nossa mente precisa produzir. A nossa mente é feita para produzir, para ter ideias. A gente não pode se limitar. A gente não pode achar que a gente não é capaz. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa. E eu sempre falo para a Priscila, falo para a Vivian, até para o Christian que está aqui, e para algumas pessoas que eu falo assim de coisa. Você vai ouvir muita coisa que não condiz. Você vai sentir aqui atrás de você muita coisa que não condiz. Você vai ver muita coisa que não condiz. Agora, só você tem o poder de não fazer o que estão dizendo, o que estão falando, o que você está sentindo. Condiz. Só você tem esse poder. Esse poder está aqui, ó. Não tenha medo. Faça. Busque. Fortaleça. A chave mestra para você ter uma mente é você exercitar isso todos os dias. Crie uma rotina vencedora. Pegue alguém que vence, que venceu, que constrói, e entenda a rotina dessa pessoa. E implante na sua. Aí você vai fortalecer sua mente. Tá bom, galera? Quero agradecer aqui do fundo do coração. Hoje o bate-papo rendeu, passou de 1 hora. Eu quero agradecer assim imensamente todas. Eu não vou agradecer uma, porque se eu falar um nome eu acabo esquecendo. Mas eu quero agradecer todas as pessoas que participaram, que me incentivaram, que estiveram comigo
nesse objetivo. Né? Parece uma coisa banal, né? Mas foi algo impressionante, foi algo que me transformou. Toda vez que você vence, toda vez que você conquista, não é para provar para o outro, não é para provar para as pessoas que você é capaz. Nada. Não prove nada para ninguém. Você quer mostrar alguma coisa para alguém? Mostre para você. Então hoje eu tenho a condição de dizer que assim, porra, eu sou um outro cara. Realmente eu tenho uma mentalidade totalmente diferente. Tá bom, galera? Obrigado, Pri, Christian, Jussara, todas as pessoas que estão aí mandando um salve agora. Quero que vocês assim se tornem, sejam pessoas extraordinárias. Não é impossível, porque eu me tornei uma pessoa extraordinária através das dificuldades, através das adversidades, através dos desafios. Se eu conseguir, você também consegue. Basta querer. Tá bom? Obrigado, boa noite, um abraço a todos. Tchau, tchau.